Olá, eu sou o Carlos Aragão, psicólogo e psicoterapeuta, e hoje é um dia de grande alegria para mim, porque eu estou anunciando um projeto que vem sendo amadurecido na minha mente, no meu coração, desde a minha temporada em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, no início de primeiro semestre de 2023. Esse semestre que eu passei em Roma foi um período muito importante na minha vida. Eu diria, sem medo de errar, que foi um dos períodos que dividiu a minha vida. E lá eu tive a oportunidade de fazer um resgate e um mergulho na minha espiritualidade. Então, desde então, mais ou menos 2 anos, que eu penso nesse projeto que hoje eu estou lançando. A minha proposta é fazer uma leitura do Evangelho, capítulo por capítulo, iniciando com o Evangelho de São Mateus e, diante da minha interpretação, destacar alguns pontos e fazer a relação desses pontos que eu considero significativos com o cotidiano, com a minha prática clínica, com a observação das pessoas, com o meu entendimento das pessoas e do mundo. Enfim, não é em absoluto uma ideia ou uma proposta de fazer uma exegese de forma nenhuma. O capítulo 1 do Evangelho de São Mateus é dividido em 2 partes. A origem humana de Jesus, onde o evangelista coloca toda a árvore genealógica de Cristo, desde Abraão até ele próprio, que são 42 gerações. E a segunda parte, a origem divina de Jesus. E é aqui que eu quero trazer o meu destaque para essa reflexão de hoje. Diz o texto: Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. O contexto desse trecho do Evangelho é o seguinte: Maria, prometida em casamento a José, foi avisada em sonho de que Deus a tinha escolhido para ser a mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor. Maria, com toda a sua obediência, disse aquela famosa e célebre frase: faça-se em mim segundo a tua vontade. Já grávida, mas José ainda não sabia, ela foi a uma cidade da Judéia visitar Isabel, sua prima, que também engravidara naquele momento. E lá passou 3 meses. Quando ela retorna a Nazaré da Galileia, José foi recebê-la. Até então, José não sabia de nada, nem que ela havia engravidado, por obra e graça do Espírito Santo, e nem que ela tinha ido visitar sua prima. José foi recebê-la na entrada da cidade, mas qual não foi a sua surpresa ao ver a mulher que estava prometida em casamento a ele, grávida. É importante lembrar que, para a tradição e a cultura daquela época, uma mulher que engravidasse antes do casamento sofreria severas punições sociais. E o que fez José diante dessa situação tão difícil e embaraçosa? Ao invés de expor a mulher prometida a ele em casamento, para que ela não fosse punida, ele próprio decidiu ir embora da cidade, para que assim parecesse aos olhos do povo que ele havia abandonado Maria e não o contrário. O destaque que eu quero dar para esse trecho do Evangelho é sobre o caráter de José. Essa postura mostra claramente que José era um homem bom caráter. Para a ciência, caráter pode ser entendido como um conjunto
de traços, valores, características que determinam como uma pessoa sente, pensa, age, como ela transita socialmente, como ela se relaciona com os outros. Que características nós poderíamos associar a um homem bom caráter? Gratidão, respeito, honestidade, integridade, generosidade, empatia. Ao contrário, o mau caráter reúne características exatamente opostas a essas, como irresponsabilidade, falta de senso de justiça, inconsequência, desonestidade, muitas vezes crueldade. Eu imagino que você, como eu, já deve ter observado ou detectado alguém com essas características de uma pessoa mau caráter. E convenhamos, não é fácil conviver com uma pessoa com essas características. E por fim, fica uma orientação. Se você convive com alguém mau caráter, cuidado com a armadilha de que porque você vai se esforçar, a pessoa vai mudar. Lembre, uma pessoa só muda, primeiro se reconhece que precisa mudar, depois precisa ter um esforço, e neste caso, de questões de caráter, um esforço muito grande para que ela própria mude de dentro para fora.